São 13 horas em Cabo Verde. Momento para atualizarmos as notícias aqui na Crioula FM. Crioula News. Muito boa tarde, caros ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Crioula News e vamos às notícias que marcam a atualidade desta segunda-feira. Crioula News. Títulos. Acidente de viação provoca um morto na estrada de Achada-Barnelo. Presidente da República pede reforço do sindicalismo e solidariedade para com pessoas em situação de fragilidade. Gasolina e gasóleo mais caros a partir de 1 de maio, com aumentos de quase 9%. Rússia nega fim da guerra na Ucrânia a 9 de maio. ONU quer transição o mais rápido possível no Burkina Faso, Guiné-Conakry e Mali. Crioula News. Sociedade. Um acidente de viação ocorrido hoje por volta das 6 horas e 45 minutos na estrada de Achada-Barnelo, Ribeira Grande de Santiago, provocou um morto e 4 feridos leves, informou a Polícia Nacional. Segundo o comandante regional de Santiago Sul e Maio, Roberto Fernandes, o acidente envolveu uma viatura ligeira de passageiros que fazia o percurso São João Privado, cidade da Praia, e transportava 5 pessoas. De acordo com a mesma fonte, a vítima mortal, um indivíduo do sexo masculino, faleceu no local e os outros 4, 2 homens e 2 mulheres, foram conduzidos para o Hospital Agostinho Neto. Conforme Roberto Fernandes, o condutor tem ferimentos ligeiros na testa e encontra-se detido para apresentação ao Ministério Público e os outros 3 indivíduos têm só escoriações. Quanto às causas, o comandante regional adiantou que o acidente sucedeu numa estrada plana, pelo que, contudo, aponta para despiste e capotamento. Momento agora para atualizarmos os dados da Covid-19 no país. O Ministério da Saúde informou que Cabo Verde registrou 3 casos da Covid-19 nas últimas 24 horas e que 2 pessoas foram dadas como recuperadas da doença. Com os dados deste domingo, o país passa a contabilizar 17 casos ativos, 55.555 casos recuperados, 401 óbitos, 43 óbitos por outras causas e 9 transferidos, fazendo um total de 56.025 casos positivos acumulados. Crioula News. Política. O Presidente da República apelou este domingo ao diálogo, o reforço das instituições sindicais, na afirmação do sindicalismo e a solidariedade de todos para com as pessoas que estão em situação de grande fragilidade em Cabo Verde. José Maria Neves lançou este apelo numa mensagem alusiva ao Dia Internacional do Trabalhador, celebrado a 1 de maio, tendo realçado que este ano a efeméride deixa poucos motivos para celebração, isto porque justificou a realidade vivenciada por muitos trabalhadores não constava das previsões mais pessimistas de há um par de anos para cá. José Maria Neves disse que tem plena consciência de que muitas famílias cabo-verdianas que têm passado por momentos de penúria são chefiadas por mulheres e que a pobreza tem o rosto feminino. Apontou, por outro lado, que muitos trabalhadores cabo-verdianos têm vindo a conviver de forma cada vez mais acentuada com o desemprego, emprego precário e a perda de poder de compra, pelo que defendeu a necessidade de se ter uma sindicalização mais generalizada como a melhor maneira de os trabalhadores se unirem de forma coletiva e em coligação de esforços em defesa das causas que lhes dizem respeito. E quanto mais representativos e vigorosos forem os sindicalistas, salientou José Maria Neves, melhor estes conseguirão representar e defender os seus filiados, tendo frisado que o momento é o mais apropriado para a preservação e o reforço das instituições sindicais que estão alicerçadas na história e que têm contribuído para a afirmação do sindicalismo em Cabo Verde. Reforçou neste sentido o apelo à ação e ao espírito de entreajuda, no sentido de amparar todos aqueles que experimentam maiores dificuldades no seu dia a dia, referindo que o Estado, os municípios,
As ONGs, as igrejas, as empresas e privados e os sindicatos estão convocados a darem as mãos e socorrerem os que estão a atravessar momentos de grande fragilidade, inclusive de privação de alimentos. O Presidente da República concluiu a sua mensagem realçando que a sequência de eventos adversos, tanto para os trabalhadores como para Cabo Verde, carece de reflexão sobre todas as vulnerabilidades do arquipélago e mais ação visando tornar Cabo Verde e a sua economia cada vez mais resilientes. Crioula News, Economia. Os preços do gasóleo e da gasolina aumentaram a partir deste domingo, com subidas de 11,60 e 14,10 escudos por litro, respectivamente, de acordo com a nova tabela de preços publicitada pela Agência Reguladora Multissetorial da Economia. De acordo com a nova tabela de preços, o gasóleo normal passa a ser vendido por 146,10 escudos, a gasolina passa a 181,60 escudos, o petróleo a 128,40 escudos, o gasóleo para eletricidade a 115 escudos, o gasóleo marinho a 110,20 escudos, o fuel 380 a 102,60 escudos por quilograma, o fuel 180 a 107,50 escudos por quilograma. O gás butano continua a ser vendido a granel por 177,10 escudos por quilograma, sendo que as garrafas de 3 kg passam a custar, custam 505 escudos, as de 6 quilos a 1.062 escudos, as de 12,5 quilos a 2.203 escudos e as de 55 quilos a 9.739 escudos. Crioula News, Cultura. A festa de São Salvador do Mundo, celebrado nos últimos 2 anos com alguma limitação devido à pandemia da Covid-19, voltou a reunir milhares de fiéis nos picos. Nesta festa, que é sempre muito concorrida, os fiéis encheram a Igreja Paroquial de São Salvador do Mundo e arretores para assistirem à celebração eucarística, presidida pelo pároco da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, em Açobada, Santa Catarina, Adérito Rodrigues. A missa, que foi antecedida por uma procissão que percorreu as principais artérias da cidade, de Achá da Igreja até ao largo da Igreja Paroquial de São Salvador do Mundo, foi igualmente co-presidida por vários sacerdotes da Diocese de Santiago. Padre Adérito Rodrigues, que assentou a sua homilia na figura de Santo Padroeiro, reiterou em declarações em Infopress que São Salvador do Mundo é Jesus Cristo, lembrando-se que o único Salvador do mundo é Deus, que morreu na cruz para nos salvar. São Salvador do Mundo é Jesus Cristo. Eu faço a apresentação. É Deus que mora na cruz para salvar. Então ele tem aquele título de Salvador do Mundo. E o mundo é cada um de nós. É que salva o mundo e sem orientação, ou se quer concreto. É a própria pessoa. Cada um na nossa vida concreto de dia a dia. O que ele impede é para deixar Deus ser Deus. Para Deus atua como a sua identidade própria. Deus é Deus, ele atua como Deus. E nós nunca devemos ser obstáculo nessa atuação. E nós também, Deus atua através de nós. Para nunca ser também obstáculo na atuação de Deus. Para não ser dócil a presença de Deus nas mãos, nas boas obras, nas bocas, nas boas palavras, e nosso coração na ser misericordioso. Apesar dessa enchente, as festividades de São Salvador do Mundo foram ofuscadas por outras festas religiosas, como o de São Filipe, no bairro de São Filipe, cidade da Praia, São José Operário, na Serra Malagueta, Santa Catarina e em Renque, Purga, Santa Cruz. No entanto, os milhares de devotos de São Salvador do Mundo preferiram ir ao largo da Igreja Paroquial com o mesmo nome para pedirem-lhe saúde, fim da pandemia da Covid-19, fim da guerra entre a Rússia e a Ucrânia e chuva.
Momento agora para um curto intervalo e voltamos dentro de instantes. Crioula News. Aqui você mantém informado. Crioula FM. 94,9. Já buscou o aplicativo de Crioula FM? Fica para dentro de notícias, eventos, programação, novidade musical, página de Facebook e outras informações na boa rádio preferido. Download é gratuito e está disponível na Apple Store para iPhone e na Google Play para Android. Baixa agora e aproveita. Crioula FM. Bom rádio. Definitivamente rompe a barreira do som. O rádio digital do futuro. Digital. Mais qualidade. Maior potência. O som mais puro. O sinal mais forte. Muito mais longe. A rádio que você sonhava em ouvir. Crioula FM. Era tudo o que você queria. Crioula News. Renovados os votos de boa tarde, momento agora para a atualidade internacional e desportiva. Crioula News Internacional. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo negou que a Rússia pretende pôr fim à guerra na Ucrânia a 9 de maio, quando se celebra o Dia da Vitória, apesar de analistas preverem o fim do conflito nessa data. A Rússia celebra geralmente o Dia da Vitória com grande pompa e circunstância, com um grande desfile militar no centro de Moscovo e um discurso do presidente Vladimir Putin, saudando o papel de liderança do país na derrota do fascismo na Europa. Contudo, as celebrações deste ano têm como cenário de fundo uma campanha militar de Moscou na Ucrânia que Putin justificou que a necessidade de desnazificar a antiga República Soviética, com outras referências à Segunda Guerra Mundial. A ONU quer que as juntas militares no Burkina Faso, Guiné-Conakry e Mali devolvam o poder aos civis o mais rápido possível, disse o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. Enfraquecida pela crise do Sahel, a África Ocidental foi ainda mais desestabilizada pelos golpes militares que ocorreram sucessivamente no Mali, em agosto de 2020, a maio de 2021, na Guiné-Conakry, setembro de 2021 e Burkina Faso, janeiro de 2022. No entanto, os militares no poder no Burkina Faso e na Guiné-Conakry rejeitaram as exigências da CEDEAO. Na segunda-feira, as autoridades afirmaram que não pretendiam encurtar o calendário de 3 anos que mantinham antes de devolver o poder a civis eleitos. Na noite de sábado, o coronel-chefe da junta guinense anunciou que optou por uma transição de 39 meses a partir de uma data que não definiu. Quanto à junta maliana, esta continua a desafiar a CEDEAO desde que anunciou em 21 de abril o lançamento de um processo de transição de 2 anos, enquanto esta exigia a realização de eleições no prazo máximo de 16 meses. Crioula News Desporto. Momento agora para um pequeno resumo sobre as atividades desportivas realizadas neste final de semana. Os Unidos do Norte venceram este domingo no estádio da Várzea o Bairro por 2-0 e conseguiram a manutenção na primeira divisão do Campeonato Regional de Futebol de Santiago Sul. Este resultado no jogo que encerrou o campeonato da época 2021-2022 relegou a Eugênio Lima para a segunda divisão, que com 13 pontos foi ultrapassada pelos Unidos do Norte, que termina a prova com 16 pontos. Sendo assim, Eugênio Lima e Fiorentina estão na última posição com 8 pontos, descem de divisão no ano em que subiram a divisão principal de Santiago Sul. Na primeira partida, ou seja, já os clubes Portas Abertos e Chombon juntam-se ao Estrela dos Amadores e a DEC na lista de subidas ao Campeonato Regional de Futebol de Santiago Norte da segunda divisão. As duas equipas garantiram a promoção após venceram este sábado os seus jogos
a contar para a 10ª jornada do Campeonato Regional do 2º Escalão, também conhecido por Liga Santiago Norte 2. No Porto Novo, o Tarrafal venceu a Fiorentina por 2-1 este domingo e conquistou pela primeira vez no seu historial a Taça Porto Novo, tendo o executivo camarário felicitado a equipa e a zona do Tarrafal de Montetrigo pela conquista do troféu. O Sporting Clube de Salrey garantiu também, no dia 30 de abril, no estádio Arsénio Ramos, a conquista da Taça Bobista, ao vencer a Juventude na final por 2-1. Por fim, em São Nicolau, a equipa do Sport Clube Atlético venceu a Ultramarina por 1-0 e conquistou a edição 2021-2022 da Taça de São Nicolau em futebol. Crioula News. Portanto, pomos um ponto final nesta edição. Fique bem e na companhia da Rádio Crioula FM. Crioula News, informação atualizada da segunda à sexta-feira, aqui na Crioula FM. 94.9, 88.5. Crioula FM. Rádio digital. Todo dia, te tocar sempre melhor. Todo dia te trazer sempre novidade. Todo dia, na melhor companhia. Crioula FM Digital. Com programação 100% crioulo. Crioula FM, a rádio que está frente do tempo.